Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui. E hoje eu vim trazer um caso sobre uma história muito intrigante. Eu assisti o documentário essa semana na Netflix. Já vou deixar aqui para vocês que esse documentário tem 2 episódios na Netflix e o documentário está bem completo. O nome desse documentário é Into the Fire, The Last Daughter. Conta a história da Audria Bauman, uma menina que foi colocada para adoção e foi adotada por uma família e aos 14 anos ela é dada como desaparecida. Esse documentário começa com a história da Catherine. Ela nasceu em 1974 e ela morava com a mãe. Porém, a mãe dela era muito abusiva, batia nela, né, fazia diversos abusos e ela fugia várias vezes de casa até que uma vez, aos 14 anos, ela fugiu de vez, foi embora para New Orleans. Aos 15 anos, ela engravida e ela volta, então, para a casa da mãe dela. E ela não tem a companhia do pai da criança, né? E a mãe dela começa a dizer para ela que seria melhor, então, ela colocar o bebê para adoção, que seria melhor cuidado, que ela era muito jovem. Apesar dela não querer, a mãe dela insistia muito nessa ideia. Em 23 de junho de 1974, nasce, então, a filha da Catherine, conhecida também como Cat, e ela deu o nome da filha dela de Alexis Miranda Badger. Então, ela cedeu, acabou cedendo, né, às pressões da mãe dela, ela não tinha nenhuma estrutura ali para poder cuidar da filha, não tinha o pai da criança junto, então ela acabou levando a Alex para o sistema de adoção. Então, aos 9 meses de idade, a Alex foi levada para o sistema de adoção, né, e foi deixada lá pela mãe. Logo após deixar a Alex para adoção, a Cat vai para Nova Orleans de novo, para New Orleans de novo, novamente, e ela se torna enfermeira e segue a sua vida por lá. Em 1991, após sair do seu trabalho, a Cat foi para um bar com alguns amigos e lá ela conheceu um homem chamado Edward. Após algumas semanas, a Cat pediu demissão do emprego dela e ela e o Edward resolveram morar juntos. Eles alugaram um trailer e viajaram para Massachusetts para começar a vida deles juntos por lá. Gente, vocês vão me desculpar, mas eu moro em condomínio e tem um carro aqui na frente que disparou o alarme. E o dono do carro, acho que até agora não percebeu, então por isso que tá esse barulho, mas eu vou continuar. Por favor, ignore, para a gente poder continuar gravando esse vídeo aqui. Então a Cat, ela seguiu a vida dela, né? Construiu o casamento dela e a carreira dela, porém ela nunca esqueceu da Alex e ela pensava sempre com ela que a partir de determinada idade a filha dela buscaria informações a respeito dela, gostaria de saber quem era a mãe biológica. Então ela sempre ficou com esse sentimento no coração que um dia chegaria uma carta comunicando que a Alex queria conhecer a mãe. Porém, a carta que a Cat recebeu foi muito diferente da que ela estava esperando. Ela recebeu sim uma carta, mas a mensagem que tinha lá não era nem um pouco a que ela gostaria de receber. Então foi em 2010, a Cat recebe uma carta da assistente social da agência de adoção de Norfolk, aonde ela tinha deixado a Alex, né? Então ela recebeu essa carta da assistente social e ela ficou muito feliz, pensando que até que enfim, né, o que ela desejava estava acontecendo na vida dela. Porém, a carta dizia que a sua filha, a Alex, tinha desaparecido em 1989, 21 anos antes, gente, 21 anos antes, ela havia desaparecido no ano de 1989, quando ela tinha apenas 14 anos. Nessa carta também, a assistente social comunicava que havia sido encontrado um corpo num milharal próximo dali e eles precisavam de uma amostra de DNA da Cat para fazer, né, a comparação e ver se realmente era a Alexis. A Cat, claro, ficou muito impactada com essa informação, né, por receber essa notícia, e ela resolveu, desde aquele dia, começar a investigar o que poderia ter acontecido, o paradeiro da filha dela. Então, ela enviou a amostra de DNA, claro, porém, ela foi atrás de informações. Ela foi atrás da polícia, ela foi atrás da agência de adoção, mas ninguém passava informações para ela. Por quê? Quando a pessoa, né, entrega o filho para adoção, ela acaba perdendo os direitos ali sobre aquela pessoa. Então, ela não podia receber informações nenhuma. Mas a Cat não se conformou. Ela resolveu fazer as pesquisas dela, junto com o marido dela, e ela pediu para o marido dela, então, colocar as informações, né, no Google, fazer uma pesquisa. Então, eles fizeram essa pesquisa, né, com a data de nascimento da Alex e a data de desaparecimento e a localidade, e eles encontraram rapidamente, em menos de 10 minutos, eles encontraram as informações a respeito da
Alexis. Então ela descobriu que agora a filha dela, o nome não era, né, mais Alexis. A família que a adotou colocou o nome dela de Audrey Bauman. Então a Audrey havia desaparecido ali em Hamilton, no Michigan, tá? Em 11 de março de 1989. Então, como a Cat não conseguia nenhuma informação a respeito da filha, ela resolveu então criar uma página no Facebook e colocou ali as informações de divulgação, de desaparecimento, as fotos todas da Áudria, para ver se pessoas que conviveram com ela, que conheceram ela durante a vida, ou alguém que tivesse visto ela após o desaparecimento, poderia colocar informações ali nessa página. Então, a Alex havia sido adotada por essa família, né, por esse casal, a Brenda e o Dennis Bauman. Foi esse casal que adotou ela. E uma das primeiras pessoas que entrou em contato ali com a Kate através do Facebook foi uma mulher chamada Sue. A Sue é casada com o primo do Dennis, o pai adotivo da Áudria. Então a Sue entrou em contato e falou que conhecia, né, que tinha, né, parentesco com os pais adotivos. Também entraram em contato com a Kate através dessa página do Facebook algumas amigas do colégio da Áudria, na época que elas estudaram juntas ali. Então, ela tinha 3 amigas que contataram também a Cat. E o casal que adotou a Cat foram a Brenda e o Dennis Bauman. Eles se conheceram no ensino médio e se casaram logo rapidamente. Sim, ela concluiu os estudos dela, ele foi para a Marinha. E em 1971 eles se casaram. Eles se mudaram então para Norfolk, Virgínia, e começaram a tentar ter os filhos deles. Porém, a Brenda tinha uma condição rara, ela não conseguia engravidar. Ela não era impossível, não era assim uma coisa impossível ela engravidar. Poderia acontecer, mas não era tão fácil. E eles tinham muito desejo de construir uma família. Então eles se inscreveram na agência, né, para entrar na fila de adoção. Após alguns anos, né, inscritos ali na lista para poder adotar, eles receberam uma ligação dizendo que havia uma criança para que eles pudessem adotar, uma criança de 10 meses. E essa criança era a Alex. Eles ficaram super felizes, claro, trocaram o nome dela de Alex para Audria. Então a Audria foi filha única deles por muitos anos, né? E eles se mudam da Virgínia ali para o interior de Michigan, em Hamilton, uma cidade bem pequena, bem pequenininha mesmo. E foi ali que a Audria fez, né, foi criada e fez essas amizades, essas 3 amigas, inclusive, que entraram em contato com a Cat. De acordo com as amigas, a cidade era tão pequena que só tinha uma escola, um posto de gasolina, uma igreja e um mercado. Então era uma cidade super pequena e os habitantes ali todos se conheciam, né, bem aquela coisa de cidade pequena. Também eles tinham ali muito forte na comunidade ali deles a questão da igreja. Então aquela cidade que também é voltada para a devoção e a igreja, e quem saísse um pouco ali dessa linha, devoto, igreja todo domingo, mudasse um pouco, já ficava mal falado na cidade, já era visto com outros olhos, né? Então, quando a Áudria tinha 13 anos, a Brenda conseguiu engravidar da sua primeira filha biológica, que seria a Vanessa, né? Primeira e, na verdade, única filha biológica que ela teve, a Vanessa. Então, de acordo com os relatos das amigas da Áudria, nesse documentário, né, elas citam que em 1989 elas estavam no ensino médio, a Áudria era uma adolescente normal, como todas as outras, tinha os momentos dela, né, de responder um professor, fazer uma coisa, né, mais diferente, mas fora isso, ela era uma aluna totalmente normal. Elas relatam que ela era uma menina muito divertida, uma ótima amiga, e ela sempre também tentava se adaptar à personalidade da pessoa com quem ela estava. Então elas colocam isso como uma coisa assim que ela tentava sempre estar agradando, né, as pessoas com quem ela convivia. O Dennis, o pai adotivo, relata que a Audrey, quando tinha de 12 para 13 anos, começa a ter um comportamento um pouco mais rebelde. Ele relata que nessa época ela começou a fugir de casa e a se tornar uma adolescente mais irritada. Então, em 11 de março de 1989, a Audrey tinha um compromisso na escola, na banda da escola, um ensaio. Então, o Dennis leva ela para este ensaio, para este compromisso, deixa ela lá. Mais tarde, ele relata que foi buscá-la na escola e que ela estava bem quieta, eles não vieram conversando no carro. Ele deixa então ela em casa e a Brenda trabalhava à noite, pelo que eu entendi no documentário, e ele teria que levar a Brenda para o trabalho. Então eles relatam para a polícia que o Dennis foi levar a Brenda no trabalho e levou a Vanessa junto, porque eles queriam deixar a Audrey em casa fazendo os deveres de casa da escola dela. Então eles queriam que ela ficasse em casa fazendo o dever da escola e que ela não usasse como desculpa a bebê. Então ele levou a bebê junto, deixou a Brenda no trabalho, voltou com a bebê.
Quando ele chegou em casa com a Vanessa, a bebezinha, né, ele relata que ele colocou a bebê no sofazinho ali na sala para dormir e foi verificar aonde a Audrey estava, o que ela estava fazendo. Então ele relata que ele viu que a porta do quarto dele estava aberta, o que era uma coisa muito incomum, porque a porta do quarto dele sempre ficava trancada. Então ele viu a porta aberta, quando ele entrou lá, ele viu que havia sumido dinheiro, e também um cofrinho que eles faziam para a bebê Vanessa, o cofrinho também tinha, as moedas do cofrinho tinham sumido, e que também a Audrey não estava lá. Então ele liga imediatamente para a polícia e relata que a Audrey tinha roubado ele e que ela tinha ido embora de casa. Então, meio que ele faz uma acusação que ele foi roubado pela própria filha. Então, depois de ter sido relatado o desaparecimento, eles começam, né? A polícia começa buscas intensas ali pela região e eles começam a procurar a Audrey, né? E a Brenda também relata que todos os dias ela saía do serviço e ela ficava dirigindo por horas para ver se ela encontrava a Audrey em algum lugar. Então a Audrey não foi encontrada, né? E se passaram 2 décadas até que o Carl Copperman, ele aparece no documentário e ele é um detetive amador. Ele já ajudou em vários casos de pessoas desaparecidas, casos não solucionados. Então, ele auxiliou na resolução de diversos casos. Então, o que aconteceu? No condado de Racine, eu acho que é assim que fala, não vou me recordar, haviam encontrado um corpo de uma moça no milharal. Esse corpo é o mesmo que a assistente social mandou lá a cartinha para Cat. O dela foi encontrado 10 anos depois do desaparecimento da Audra. E as idades ali batiam, né? Por ter sido 10 anos depois, a idade do corpo que foi encontrado batia mais ou menos com a idade que a Audra teria naquela época. Então, vocês lembram que eu citei para vocês que a Cat tinha enviado uma amostra de DNA para verificar se um corpo que tinha sido encontrado no milharal seria o corpo da Audra. Porém, não era, tá? Foi feita a análise e não era a Audra. Então, como foi descoberto que não era a Audra, né? O corpo encontrado, o detetive Chris Harnick é um rapaz que ele estudou com a Audra na época lá da escola. Ele conhecia, ele era acho que um ano adiantado, né? Mais para frente, mas ele chegou a conhecer a Audra e na época também ficou sabendo do desaparecimento dela. Ele entra em contato com a Cat e fala, né, avisa que o caso da Audra vai ser reaberto, porque como o DNA não bateu, então eles teriam que continuar investigando. Então, uma equipe de casos arquivados, né, começa a cuidar do caso da Audra, reabre o caso dela. A Cat se junta ao Carl, eles se conhecem através desse caso da moça que estava desaparecida no milharal, porque ele trabalhou nesse caso também, né, como detetive amador. E eles começam a fazer pesquisas juntos, a se trabalhar muito junto, o Carl e a Cat. Então, uma mulher chamada Meta, ela entra em contato com a Cat através da página do Facebook. Ela entrou em contato com a Cat porque ela disse que poderia ter alguma relação entre a história dela, da Meta, com a história da filha dela, a Áudia. Por quê? Porque elas eram ali da mesma região, os casos aconteceram na mesma região, e aconteceu uma história muito triste com a Meta. A Meta foi raptada, sequestrada e abusada quando ela tinha 6 anos de idade. Então a Meta morava ali em Holland, né, a cidade vizinha ali da onde a Audra morava, né, com a família dela. E em setembro de 1989, ela chegou da escola e ela ficou muito insistindo para a mãe dela que ela queria ir na casa da amiguinha dela brincar. Que já era um hábito comum, elas chegavam da escola e uma ia brincar na casa da outra. Mas naquele dia específico, a mãe dela não queria deixar ela ir. Porém, ela insistiu muito, e a mãe dela disse: tudo bem, vai um pouco, porém, quando você chegar lá, você me liga avisando que você chegou. O que acontece é que a Meta foi caminhando ali para casa da coleguinha dela e estava passando em frente a um posto de gasolina ali da cidade, quando uma picape vermelha parou do lado dela e tinha um homem lá dentro. E esse homem disse assim para ela: olha, eu conversei com a sua mãe e ela disse que eu posso te levar ali para ver os filhotinhos no meu celeiro, os filhotinhos de cachorro no meu celeiro. E ela estava assim bem perto, ele parou bem próximo dela, se ele quisesse, ele pegava ela ali na hora, mas ela ficou entusiasmada, né? Tinha 6 aninhos e ela entrou. E foi e pensou que ela estava segura, que realmente era uma pessoa que conhecia a mãe dela e tal. E ela conta que no meio do caminho, eles avistaram assim um carro de polícia e esse homem pediu até para ela se abaixar e depois ela pôde levantar de novo e ela avistou um celeiro, até perguntou para ele se ali que era onde os cachorrinhos estavam e ele falou que não, que era um pouco mais longe. Porém, ele levou ela para uma floresta
e arrastou ela para o meio da floresta, abusou dela e ela gritava muito, porém ninguém ouvia, porque era uma região, né, que não tinha casas, não tinha nada em volta. E quando um cachorro latiu, e esse homem ouviu os latidos do cachorro, ele ficou muito assustado. A Meta relata que, aparentemente, assim, ele pensou realmente que tinha pessoas em volta, e ele saiu correndo e deixou ela lá sozinha na floresta. A Meta relata que não tinha ninguém por ali e que ela teve que levantar, ela estava com uma corda, né? Ele amarrou uma corda no pescoço dela e ela saiu nua e foi caminhando até a beira da estrada para pedir ajuda. Então ela foi levada, né, para a polícia, né? Levaram ela, ela deu depoimento e ela fez o retrato falado desse agressor dela. E nunca encontraram a pessoa que tinha feito isso com ela, e ela sempre ficou investigando e pesquisando e procurando, até quando ela achou o Facebook da Cat, né, sobre o desaparecimento da Audrey, e ela logo pensou que poderia, né, ter alguma relação. Então ela entrou e viu as postagens e viu tudo, e ela se deparou com a foto da família da Audrey, e ela disse que reconheceu quase que imediatamente o agressor dela, o Dennis, na foto da família da Audrey. Então ela viu ele e ela teve a certeza de que aquele era o homem que levou ela para a floresta naquele dia, há anos atrás, né, quando ela tinha apenas 6 anos, e ela reconheceu e ela ficou chocada. Ela nunca esqueceu, assim, o que aconteceu com ela e o cheiro, né? Ela disse que tem muito gravado na cabeça dela o cheiro dele, e era um cheiro de sujeira misturado com tinta. E pesquisando, né, a respeito do passado do Denis, ela descobriu que nessa época do ocorrido ele trabalhava no porto, então ele fazia ali vários serviços e talvez seja isso que fazia, né? Ele poderia estar voltando do trabalho e tal, e esse cheiro ficou tão marcante. E ele também, ela gravou muito a caminhonete, né? Que era uma caminhonete vermelha, velha, enferrujada. E nas pesquisas que ela foi fazer a partir, né, do Denis ali com os familiares, ela acabou entrando em contato e ela descobriu que realmente até chegaram a enviar uma foto para ela da caminhonete vermelha, que era exatamente a caminhonete que ela foi raptada. E aí a Cat ficou muito em choque, porque ela falou: quem é esse homem? Quem são essas pessoas que adotaram a minha filha? E aí, conversando com as amigas da Audra, elas relataram várias situações desconfortáveis que elas haviam presenciado durante a vida da Audra. Uma das amigas relata que um dia elas estavam voltando de ônibus da escola, era uma sexta-feira, e elas estavam no ônibus escolar, e elas tinham combinado, né, que essa amiga ia para a casa da Audra, elas iam ficar um tempo lá juntas, né, fazendo as coisas de adolescentes lá delas. E quando elas chegaram em frente à casa, a Audra pediu para a amiga ficar do lado de fora esperando, que ela ia entrar primeiro e depois ela chamava a amiga. A amiga fez isso, ficou do lado de fora esperando, porém ela viu que logo que ela entrou na casa, o Dennis começou a perseguir a Audra pela casa inteira, derrubou ela no chão em certo momento, e a amiga só conseguiu ouvir os gritos da Audra. Então a Audra não apareceu ali para chamar ela, ela foi embora. E ela ficou bem chocada. E na segunda-feira, quando elas foram para a escola, ela perguntou, né? Ela perguntou o que aconteceu, né? O que aconteceu aquele dia? E a Audrey relatou que o pai dela ficou bravo porque ela se atrasou e disse. A amiga falou que ela nem estava atrasada, mas que, enfim, a justificativa foi que ela estava atrasada e ela apanhou naquele dia. Uma outra amiga relata que um dia foi passar a tarde com a Audrey na casa dela e na hora do jantar eles estavam comendo hambúrguer e estava a Brenda estava amamentando a Vanessa e estava o Denis, eles estavam comendo, né, sanduíches, pão, hambúrguer, queijo e tudo mais. Só que a Audrey e a amiga dela só puderam comer os restos, que seria o pão com molho e queijo. Não tinha hambúrguer para elas. E a Audrey comentou com a amiga, falou assim: é só o que a gente pode comer aqui nessa casa. A amiga relata que nessa hora o Denis levanta, passa pela Audrey e dá uma batida, assim, um soco muito forte nela e ela começa a chorar na hora. E a terceira amiga relata que chegou a abrigar a Audrey na casa dela durante 4 dias. Ela disse que a Audrey não queria voltar para casa, então um dia que os pais dessa amiga não estavam em casa, ela levou a Audrey e deixou ela lá no closet do quarto dela. Diz que quando ela jantava, fazia as refeições, ela sempre separava um pratinho escondido e levava para a Audrey. E a Audrey não queria voltar para casa e relatou para a amiga o que ela estava passando. Ela relatou que sentia que o pai e a mãe dela não gostavam dela e que o Denis sempre tentava molestar ela durante a noite e ela se sentia muito mal, então ela não queria voltar para lá.
O conselho que a amiga deu foi que ela precisava contar para alguém, para algum adulto, para alguma pessoa, para que, né, ela pudesse obter alguma ajuda. Então, elas foram para a escola no outro dia e foram para a sala do diretor e contaram, né, relataram o que estava acontecendo. Mas uma das amigas da Audra, ela até conta que ela teve problemas com a família dela também e que ela chegou a conversar com o diretor, com o pessoal da escola, mas o protocolo, o que eles faziam quando vinha alguma queixa de criança, né, de adolescente ali para a direção, ao invés de eles tratarem do assunto com a criança e autoridades, o que eles faziam? Eles chamavam a polícia, os pais, né, que seriam supostamente os agressores, e a criança, o adolescente ali junto. Então ficava todo mundo na mesma sala e eles queriam que ali, em frente da família né, do suposto abusador, que a criança contasse, falasse o que estava acontecendo. Só que é óbvio que a criança ficava com medo, o adolescente ficava com medo e não falava nada. E foi o que aconteceu com a Audrey. Quando ela foi relatar o que acontecia com ela, os diretores chamaram a polícia e os pais dela, e ela, na hora, disse que nada estava acontecendo. Aí ela teve que voltar para casa com eles. Eles começaram a fazer tipo uma terapia lá de família. E até durante alguma dessas terapias a Audrey acabou falando que não, que ela tinha inventado tudo. E, tipo, sabe, né? Bem assim, ela foi bem menosprezada. A situação dela foi bem menosprezada e os adultos que estavam ali à volta não fizeram nada para ajudar. Então a Audrey sempre relatava para as amigas que ela tinha vontade de ir embora, de fugir de casa, e as amigas até apoiavam, falavam: "Ah, realmente tudo que você passa, né, você devia mesmo tentar, sei lá, ir para outro lugar". Só que ela sempre dizia que ela não queria deixar a irmãzinha dela, a Vanessa, naquela casa. Ela tinha um amor muito grande pela irmã, ela ajudava a cuidar muito da irmã, e ela chegou a relatar para uma das amigas que ela ia esperar a Vanessa crescer um pouco e aí sim ela teria coragem de ir embora. Então tinha também essa prima, né, essa moça, a Su, que era casada com o primo do Denis, e ela disse que conversava muito por telefone com a Brenda, né? E um dia, enquanto elas estavam conversando a respeito do desaparecimento da Audra, a Brenda disse que a Audra tinha saído de casa e ela não tinha levado nada. O que era totalmente diferente do que o Denis falou para a polícia, né? Que ele falou que ela tinha roubado ele, pegado todo o dinheiro da casa e levado embora. A Brenda contou para a Su que ela tinha ido sem nada, que ela não sabia como que ela estava se virando, porque ela não levou roupa, não levou nada. E aí a Su ficou espantada, né? E aí ela disse assim: tá, mas o que, que o Denis acha de toda essa situação? Aí a Brenda disse: ah, eu não sei, porque se eu toco no assunto com ele, ele fica muito bravo, a gente briga, então a gente já nem conversa mais sobre isso. Aí a Su ficou muito desconfiada do comportamento do Denis. Tanto desconfiada que ela ligou para a polícia e disse que eles deveriam investigar o Dennis Bowman a respeito do desaparecimento da Audra, porque ela ficou assim muito assustada com as coisas que a Brenda tinha contado para ela. Então a Cat e o Carl continuavam fazendo as investigações deles online e tudo mais, cada vez mais se aprofundando. Eles foram várias vezes para o Michigan para também conversar com as amigas da Cat pessoalmente, para conversar com a Su, e também eles participavam de conferências de desaparecidos, né? Que é uma conferência anual, pelo que eu entendi, e aí vão as famílias das pessoas desaparecidas, e todos contam um pouco o andamento dos casos, é como também se fosse um grupo de apoio, né? De ajuda. Durante as investigações deles, eles acabaram conseguindo registros a respeito do Denis. Porque, claro, né, eles já estavam super intrigados com tudo que eles já tinham ouvido. E nos registros eles descobriram várias coisas sinistras, né, para não dizer menos, a respeito do Denis. Então, os registros contavam que ele já havia sido preso por invadir a casa de uma colega de trabalho, tá? E ele a perseguiu em 1998, ele ficou um ano preso por causa disso. E em 1980, ele também tinha sido preso por atacar uma jovem que andava de bicicleta num parque, e ele ameaçou essa jovem, inclusive, com uma arma, chegou a atirar, ele queria que ela descesse da bicicleta e entrasse para a floresta. Porém, ela deu um jeito de pedir ajuda, ela disse que estava vindo um outro carro, ela conseguiu fazer movimentos, o carro parou, ela correu, se enfiou dentro desse carro e foi direto para a polícia. Por conta disso que ele fez com essa moça, ele acabou ficando preso 5 anos, e nessa época a Audrey era pequena. E a Brenda levava ela para visitar o Dennis na cadeia, apesar da Brenda mesma relatar que a Audrey odiava ter que fazer as visitas, ela odiava também que soubessem que o pai dela estava na cadeia, né? Então a Audrey tinha ali uns 6 anos nessa época, e quando o Dennis foi solto, a Audrey tinha 11 anos.
Nesse ponto, após conhecer um pouco da ficha do Dennis, a Cat já tinha certeza que ele era o responsável pelo desaparecimento da filha dela, tá? Então, desde o início de 2010, ela e o Carl começaram a ir nessas conferências que eu falei para vocês, que eram dos desaparecidos em Michigan. Em 2013, eles foram nessa conferência e a Brenda também foi, porque ela disse que sabia que a Cat estaria lá. E o que ela fez? Ela levou fotos da Audra e disse assim que seria uma boa oportunidade dela mostrar as fotos da Audra para a mãe dela ver. Porém, a Cat ficou super estressada, super nervosa com a presença da Brenda lá. Ela não conseguiu se conter. Ela disse que era para ela contar para todos que estavam ali quem era o marido dela, o que ele tinha feito com a filha dela. E a Brenda ficou muito assustada, né? De acordo com os relatos dela, e o Carl teve que intervir e falar que realmente, de acordo com as pesquisas que eles estavam fazendo com a investigação deles, o Dennis tinha muita culpa, sim. Ele era o principal suspeito, né? Então, nesse dia, a Cat não conseguiu nem ficar mais ali na conferência. Ela conta no documentário que ela pegou e saiu, foi para o carro, porque ela não se responsabilizava por ela mesma naquele momento. Então, o Dennis e a Brenda, após o desaparecimento da Audra, eles se mudaram de casa, tá? Então, foi logo depois, eles já se mudaram e a primeira casa onde eles moraram com a Audra foi demolida. E o que causou, assim, muito espanto para as pessoas que conheciam eles, para as amigas, né? Elas contam no documentário que, poxa, e se a Audra volta? Ela chega ali, ela não acha a casa dela? Tipo, eles não têm essa esperança de que ela vai voltar? E aí ficou essa coisa assim, né, meio no ar. Então, desde 2011, a Cat e o Carl olhavam muito o quintal e a casa onde o Dennis vivia com a Brenda. Então, eles pegavam imagens de drones, né, assim, de cima, imagens de satélite, e a Cat sempre teve uma desconfiança e ela sempre falava que a filha dela estava ali naquele quintal. Ela sempre dizia: a minha filha está aqui nesse quintal, e ela começou a ser muito incisiva em cima do casal, do Dennis e da Brenda. A Cat queria que a polícia vasculhasse aquele quintal, mas a polícia não podia fazer nada, porque eles não tinham nenhuma evidência, eles não sabiam nem se a Audra estava realmente morta, então eles não podiam fazer um mandado para ir lá escavar o quintal, né, dos Bowman. Então a Cat começou a ser muito incisiva, ela ligava para casa deles, ela falava tudo que ela achava, ela mandou fazer um outdoor bem grande, assim, que ficava bem assim, acho que na rua de passagem deles, com a foto da filha desaparecida. Ela começou a ser muito incisiva em cima desse casal. Eles chegaram a pedir para desligar o telefone da casa deles, de tanto que ela ligava e fazendo acusações e tudo mais. Em 2019, o casal, a Brenda e o Dennis, eles resolvem ir na polícia dar queixa sobre a Cat, né? Sobre tudo que ela estava fazendo para eles. E tinha lá um investigador, o Chris Harvard, ele já estava meio que por dentro de algumas coisas que o Dennis fazia, né? De alguma coisa ali da ficha criminal dele, né? E ele precisava, na época, coletar uma amostra de DNA, porque o Dennis estava na lista de suspeitos do assassinato de uma moça. E aí ele viu um momento e oportunidade perfeitos, porque o Dennis caiu de bandeja lá na sala dele. Então ele falou assim: opa, não posso deixar passar essa oportunidade. Então ele ofereceu bebida. Ah, vocês querem beber alguma coisa? Quer um café? Vou trazer. E ele levou no copo descartável esse café. Então o Chris oferece as bebidas e o Dennis aceitou e tomou durante o depoimento todo dele ali, que ele estava falando das coisas que a Cat fazia. Ele tomou essa bebida. E assim que ele largou o copo ali na mesa, o Chris rapidinho pegou esse copo e já mandou para o laboratório, né? Para que fosse investigado o DNA. E o que deu? Que o DNA era 100% compatível com o que foi encontrado na cena do crime dessa moça que foi morta lá em Virgínia. Cara, eu fico chocada. Vocês têm que assistir o documentário, porque é muito sinistra essa história. Então, ele foi preso. O Dennis foi preso ali em novembro de 2019. A vítima, né, desse assassinato pelo qual ele foi ocupado era Kathleen Mary O'Brien Doyle. Ela tinha nascido em setembro de 1980 e ela era uma moça muito alegre, muito feliz. Aparecem os familiares dela falando dela ali no documentário. É muito triste a história, porque era uma moça cheia de vida, muito amada pela família dela. E ela casou com um rapaz que trabalhava na Marinha, né? E eles se mudaram para Norfolk, na Virgínia, por conta do serviço do marido dela. E ela queria muito ser escritora, era o sonho da vida dela era ser escritora. E morava só ela, o marido e um gatinho que eles tinham. E ele foi
Nesse período ele estava trabalhando no mar, eu não entendi direito, ele estava viajando. E ela estava sozinha com o gatinho. E na noite que aconteceu todo o crime, ela estava em casa e ela chamou uma amiga. Elas beberam umas taças de vinho, a amiga foi embora ali por volta das 9h30 da noite. E foi quando o Denis invadiu, né? Logo depois, atacou ela, estuprou ela, bateu nela e fez coisas horríveis. E só que na época do crime, né, que foi em 1980, não haviam todos os recursos para pesquisas de DNA e tal, tanto que né, tinha DNA ali na cena, mas eles não conseguiram averiguar nada na época. Então o caso ficou parado ali por quase 40 anos, até que o investigador viu que tinham duas amostras de DNA da cena do crime e ele usou aquela genealogia genética que seria, acho que aquela mesma coisa que eu contei no caso anterior de Idaho, né, dos jovens, que quando eles colocaram lá o DNA e aparece ali os possíveis, né, prováveis que mais batem o DNA. Pode ser pessoas próximas, como pode ser a própria pessoa que foi a causadora do crime. Nessa lista apareceram 31 nomes, né, quando eles colocaram ali o DNA, e um dos nomes era o do Denis. E através de investigações que eles fizeram no documentário, tá tudo bem certinho, mas eles conseguiram confirmar que o Denis estava no local, na cidade, na época do crime, e quando colocaram o DNA dele lá, que ele deixou no copo, e fizeram a comparação, deu certinho que era 100% compatível e ele foi preso. Então, após a prisão dele, do Denis, a polícia fez as escavações lá no terreno da casa dele, no quintal, para verificar se encontrava alguma coisa a respeito da Audra, mas nessa época não encontraram nada. E o John, que era esse investigador, né, que colheu o DNA ali no copo, né, que ofereceu a bebida e tudo mais, e ele começou a querer, tipo, ganhar a confiança do Dennis, né? Então, vamos fazer um pouco de amigo dele aqui para ver o que ele me conta, né, a respeito do crime da Kathleen. E aí, aos poucos, o Dennis foi se abrindo, né, sobre o assassinato da Kathleen, porém, ele contou uma versão toda. Na versão dele, ele era praticamente ela se matou sozinha. Não foi o que aconteceu, né, pela cena propriamente dita do crime. Ele chegou, o Denis, depois de preso, a Brenda continuou indo lá visitar ele, e a Brenda, tipo, dava 100% de apoio para ele, acreditava em tudo que ele falava. Olha, aquela mulher ali, se existe uma mulher para ser manipulada, ou ela se faz muito assim de sonsa, porque é impossível, impossível. E ela ia lá e dizia que perdoava ele, que blá blá blá. Aí a Brenda fazia as visitas para ele, né, e dizia que perdoava, ele manipulava muito ela. Só que como ele já estava preso e ele já ia enfrentar prisão perpétua e tudo mais, a polícia, para ver se ele revelava alguma coisa sobre o caso da Alder, a polícia tentou fazer um acordo com ele. Então falou assim, olha, você tem duas opções. Você pode cumprir a sua pena aqui na Virgínia. Você pode cumprir a sua pena na Virgínia e a Brenda não vai se mudar para lá, porque ela já tinha dito que ela não ia para a Virgínia e não ia ter como visitar ele. Aí eles propuseram assim que ele poderia enfrentar então a pena no Michigan, né, que era onde eles moravam, e aí ela poderia assim visitar ele, né, e tudo mais. Mas que ele teria que colaborar e passar informações a respeito da Audrey. Mas a princípio ele dizia que não, que ele não tinha feito nada, que não tinha como ele confessar uma coisa que ele não tinha feito, e tarará, tarará, até que a polícia decidiu, então, vamos colocar a Brenda para ajudar a gente né, nesse processo aí. E a Brenda ia também, ficava na cabeça dele, falando, olha, que também a Brenda queria que ele ficasse no Michigan, né, para ela poder visitá-lo. E aí ela dizia assim, eu preciso saber o que aconteceu com a Audrey, se você tem alguma participação, se você fez alguma coisa, conta, porque né, é o acordo que eles estão propondo e tudo mais. Mesmo nas ligações que eram interceptadas, a Brenda sempre pedia para ele contar e tentava conversar com ele, e ele dizia que não tinha nada, que não era, que tal, até que um dia, né, depois de ver que ele não tinha mais para onde correr mesmo, ele pediu para que a Brenda fosse lá na prisão, e tanto é que ele passa para uma investigadora e fala, eu espero que vocês estejam gravando isso. E ele, né, a Brenda está lá numa salinha com ele e ele conta que sim, que ele tinha sido responsável pela morte da Audrey, que naquele dia ele chegou em casa naquela noite, a Audrey estava lá no quarto e que ela estava arrumando as coisas dela para ir embora de casa e ele falou para onde que ela ia, ela disse que ia embora e ele contou uma história, disse que ela ia contar para todo mundo que ele abusava dela e ele disse que ela não ia contar não e disse que aconteceu alguma coisa lá,
ele acabou empurrando ela e ela caiu, acho que foi bater nela, alguma coisa assim, e ela caiu da escada, ela caiu rolando da escada. Aí ele diz que quando ele foi ver, ela estava sem batimentos, que o pescoço dela tinha virado, que ela estava morta, e que então ele precisou fazer alguma coisa com o corpo, e ele colocou o corpo num barril, aí ele disse que ele teve que cortar o corpo para caber, que ele teve que cortar o corpo no meio para caber no barril, e que ele tirou esse barril junto com os lixos dos vizinhos e que o corpo tinha sido levado embora nesse barril, e ele diz que queimou a bolsa que ela estava levando ali antes mesmo de ligar para a polícia, para relatar o desaparecimento, ele queimou a bolsa, ele nem viu o que tinha dentro, e aí ele ligou para a polícia relatando o desaparecimento. Essa foi a versão dele, e é óbvio que a polícia achou, tipo, muita coisa nada a ver do que ele contou, né? A Brenda, claro, como não é de surpresa nenhuma, diz que perdoava ele, sim, que ela, mas daí muitas vezes ela dizia, eu não conheço você, eu não conheço esse homem que você é, e não sei o quê, e aí de repente ela dizia que amava ele e que perdoava. Eles começaram a interceptar as cartas também que o Dennis e a Brenda trocavam, né? Que eles não acreditaram praticamente quase nada do que ele contou para a Brenda aquele dia. E eles interceptavam as cartas para verificar se ele contava alguma coisa nas cartas para ela. E ele contou várias histórias mirabolantes, assim, que na verdade não, que ele não tinha cortado a Audrey e colocado no barril, que na verdade ele tinha enterrado ela num cemitério próximo, tipo assim, num campo que tinha do lado de um cemitério, e que ele enrolou ela num lençol, que ele colocou várias ervas. Cada carta que ele mandava era uma história mais mirabolante que existia. Só que a polícia sempre considerava as histórias como verdadeiras, a princípio, antes verdadeiro. Aí eles iam lá para tirar a prova, aí via que era mentira, que não tinha nada em tal lugar, que não tinha nada em tal outro lugar. E aí, né, continuou se arrastando tudo isso. Até que um dia a polícia já estava de saco cheio. Aí eles falaram assim para ele: olha, você já envolveu a Brenda, tá? A Brenda está envolvida. Ela pode também responder por tudo isso daí. Você não está colaborando. A gente quer achar o corpo da Audra. E a Brenda também ficava falando que ela queria o corpo da Audra para ela poder cremar e colocar numa urna e ter dentro da casa dela com ela, que ele devia isso a ela. Então, um belo dia, ele resolve que ele vai contar onde que estava o corpo da Audrey e aonde que estava, aonde a Cat sempre dizia que estava, no quintal da casa dele. Gente, esse caso me deixa super... Olha, o documentário, assistam, vocês vão ficar chocados. Aí, beleza, ele falou assim, não, o corpo tá lá, logo quando ela morreu, né, quando a Audrey foi morta, né, ele enterrou ela no quintal da casa que eles moravam, aquela primeira casa, que foi demolida logo depois. Quando a casa foi demolida e eles se mudaram para essa nova casa, que acho que é a casa da Brenda até hoje, ele levou o corpo, ele desenterrou e levou e enterrou lá. E estava lá exatamente onde a Cat sempre dizia que estava, sabe? Ela dizia que ela sentia que o corpo da filha dela estava ali esperando ser descoberto. Então a polícia novamente chama uma super equipe e escava novamente todo o quintal e eles encontram ali os restos mortais separados em 4 sacos de lixo. E, inclusive, em um desses sacos, ele colocou bastante fralda de bebê, que a polícia acredita que seja para desmascarar assim, o cheiro, né, do corpo, da decomposição ali. E aí eles fizeram os testes de DNA com a Cat e dessa vez deu positivo, era sim a Audrey que estava enterrada ali naquele quintal. Como a Cat sempre dizia, né, que ela estava ali. Então o Dennis também depois disso confessou outros crimes que ele fez de abuso. O caso da Meta, que é a da garotinha de 6 anos, ele diz que não, ele nega, mas a Meta tem certeza, e por tudo que ela já contou, ela tem certeza. Até ela conta que quando ouviu a voz dele em alguns depoimentos, né, que ele fez na polícia, ela entrou assim, em estado de choque, que ela reconheceu imediatamente assim, a voz do abusador dela. 7 de fevereiro de 2022, a juíza disse assim que de muitos casos que ela já julgou na vida toda, esse era com certeza o caso mais perturbador da história da carreira dela. E ele foi sentenciado a 2 sentenças de sentença máxima, né, prisão perpétua, e ainda a mais 35 de 35 anos a 50 pela não contestação, né? Então ele não contesta que foi ele que matou a Audra, e hoje ele cumpre essas 2 sentenças, mais essas de 35 a 50 anos. E uma coisa muito impactante também foi que a Brenda, né, recuperou o corpo da Audra e ela fez a cremação e ela mandou metade das cinzas para Cat.
Aí a Cat mostra no documentário, ela fica em choque. Aí a Meta, porque a Meta, que é essa garotinha que foi abusada quando tinha 6 anos, elas ficaram muito próximas. Tanto é que a Meta chama a Cat de mãe, né, de segunda mãe. Elas ficaram muito próximas e eu acho que até a Cat adotou um pouco a Meta como mãe, porque as histórias delas ali se cruzam, né? De uma forma triste, mas se cruzam e elas criaram um vínculo muito grande. A Meta tá com ela nesse dia que ela recebe as cinzas e ela chora muito e ela fala assim: eu não acredito que ela dividiu a minha filha de novo. Aí o investigador pergunta: você vai querer ficar com a metade das cinzas? E ela diz: eu, eu fico, mas eu quero toda a minha filha, eu quero todas as cinzas dela, não quero a metade dela. E pelo que eu pesquisei, ela até entrou judicialmente para recuperar todas as cinzas da filha dela, da Audra, que né, é a Alex, e ela quer mudar também, assim, legalmente lá o nome da Audra para Alex novamente. E pelo que eu entendi, a Brenda segue morando no mesmo lugar e os investigadores, a polícia não deixou o Dennis ir cumprir a pena dele lá no Michigan, perto da Brenda, não. Ele foi mandado para a Virgínia e a própria investigadora ela fala, a gente não quer que ele tenha controle sobre mais nada e mais ninguém, e ele não vai ter o que ele quer. Então eles conseguiram deixar ele na Virgínia e ele cumpre as sentenças dele lá até hoje. E foram essas as informações que tinham lá no documentário. Eu também dei uma pesquisada sobre a situação atual, se a Cat conseguiu as cinzas da Audrey e também se ela conseguiu mudar o nome dela. Ainda não encontrei, mas encontrando essas informações eu faço um shorts, um videozinho mais curtinho. E também a Cat continua trabalhando lá com o Carl, né? Nas investigações, ela também segue muito firme na questão do Facebook, ele das divulgações, de tudo, assim, porque ela acha que a Brenda também tem muita culpa, como muitas pessoas acham. Todas as pessoas, na verdade, que conheceram eles ali, as amigas, a própria Sue, várias pessoas acreditam que, poxa vida, como assim? A pessoa morava junto, perdoa um crime atrás do outro, e a Cat acha muito assim e as amigas e todos mais acham que a Brenda também deveria pagar. Eles acham que ela é tão culpada quanto ele por saber de muitas coisas. A Audrey até a Audrey até não chegou a relatar uma vez para uma das amigas que tinha contado para a mãe dos abusos que o Dennis tentava fazer com ela, né? E a Brenda não tinha acreditado, então descredibilizava ela e também todos os adultos envolvidos, né, nessa época em que ela precisava realmente de muita ajuda e todo mundo meio que, né, pulou fora. E eu acho incrível como que a Cat conseguiu dar voz para a filha dela, conseguiu descobrir o corpo da filha dela. Para mim é uma coisa assim mesmo de alma, sabe? Que dizem que mãe sente, né? Então eu acho que foi isso que aconteceu. E assistam, gente, o documentário é muito. Eu fiquei assim, eu ficava, o quê? Aconteceu isso? Aí você fica assim em choque. São 2 episódios, mas 2 episódios muito completos. Assistam lá. Digam aqui para mim o que vocês acham, né, sobre essa história, se vocês já conheciam, se não conheciam. E sigam aqui, compartilhem com pessoas que gostam de conteúdos de true crime, de investigação, de casos não solucionados e solucionados. E a gente se vê na próxima. Beijos.